Agora vamos para a explicação da terceira semana do PET 7 de Educação Física do primeiro ano do ensino médio. Nessa semana nós vamos estar falando um pouco sobre os cuidados que nós devemos ter nesse período, utilizando na prática de exercícios físicos, os seus benefícios, para podermos manter a saúde e cuidar dela, né? Não deixando chegar a pontos graves que podem nos comprometer para os próximos dias. Antes de mais nada, peço que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com todos os seus amigos. Nós vamos dedicar um texto. Nesse texto de título Atividade Física na Pandemia, vem trazer algumas características da qual nós vamos destacar a partir de agora. Manter a rotina de prática regular de atividade física pode favorecer também benefícios psicológicos, como promover a sensação do bem-estar. Então, que já começa a dizer a importância da atividade física, pensando não só fisicamente, mas também psicologicamente, mentalmente, considerando que o nosso corpo é união de corpo e mente. Esse é um fator importante a ser observado, uma vez que a nova rotina proposta pela pandemia pode ser um fator estressante e gatilho para a ansiedade. Até muitas pessoas com esse período dentro de casa, né, com tudo que estava acontecendo, que está acontecendo ainda, pode preocupar, né, ficar ansioso diante da incerteza dos próximos dias. Importante é que possa estar fazendo coisas, né, fazendo exercícios, atividade física, ou outra prática que te alegra, né, que te anima, para poder estar vencendo, né, a cada dia esse período. Aproveite também para convidar as pessoas que moram com você para sair do sofá. Assim, praticar atividade física pode se tornar um momento familiar de entretenimento e socialização. Dessa forma, a Coordenação Geral de Promoção da Atividade Física e Ações Intersetoriais do Ministério da Saúde orienta que para cada faixa etária existe um tipo de prática adequada. Nesse caso aqui, nesse parágrafo, vem trazer que é importante que você seja o primeiro a incentivar os seus pais, os seus irmãos, enfim, sua família, a não ficar muito tempo parado, né, no celular, no computador, na televisão. Mas também que possa estar mostrando que há práticas possíveis de realização mesmo dentro de casa, no quintal, enfim. E aí vem trazer também que, diante do Ministério da Saúde, traz algumas classificações de atividades físicas de acordo com a faixa etária. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Para crianças, né, menores de 2 anos, vem trazer que, de acordo com a coordenação do Ministério, as atividades físicas podem ter qualquer intensidade e devem ser distribuídas ao longo do dia. A música é um bom incentivo para esses movimentos, assim como os momentos de brincadeira com a família. Exemplo, rastejar, engatinhar, manipular objetos e texturas, correr ou andar. Então, nessa primeira parte que fala dessas atividades para crianças menores de 2 anos, vem trazer, né, que pode estar utilizando de alguns argumentos, né, de alguns instrumentos, para poder incentivar, para poder fazer com que essa criança possa movimentar, né, através de brincadeiras, através da música, né? E aí fala sobre a questão da intensidade, né, uma intensidade pequena, que na verdade, no caso dessas crianças de 2 anos, não tem essa preocupação no primeiro momento. Dessa intensidade pode ser qualquer tipo, né, desde aquela do movimento que tem pouca intensidade, e aí, sendo assim, é importante que seja distribuído ao longo do dia, ou seja, que ele possa se movimentar, possa se exercitar através dessas atividades de música, né, através de brincadeiras, da qual utiliza também como habilidades o rastejar, o engatinhar, a manipulação de objetos, enfim. É importante que eles também se mantenham ativo, né, através dessas atividades de pouca intensidade. Tem aqui também, né, a partir de 3 e 4 anos, entre 3 e 4 anos, onde fala, as atividades físicas já podem ter maior intensidade e serem estimuladas por meio de histórias infantis, músicas ou brincadeiras cantadas, que incentivem as crianças a usarem a criatividade e a imaginação.
Por exemplo, subir e atravessar objetos, dançar, pular corda, brincar de esconde-esconde. Então, nessa faixa etária, já fala que é interessante que trabalhe com atividades que utilizem da imaginação, da criatividade, né, utilizando de histórias infantis, né, através de músicas e brincadeiras cantadas. Importante também que nessa faixa etária possa estar utilizando, né, de atividades, né, de uma maior intensidade, ou seja, que façam com que eles possam se esforçar mais. Temos também as atividades para crianças com mais de 5 anos, da qual vem nos dizer o seguinte: as atividades físicas ganham ainda mais intensidade nessa faixa etária e podem ser realizadas por meio de jogos, brincadeiras e danças. Vale também brincar de esconde-esconde, de mímica, criar coreografias, pular corda, elástico e amarelinha. Videogames que estimulam os movimentos corporais também são bem-vindos. Então, vem trazer aqui um mesmo cenário, digamos assim, né? Porque diante das atividades físicas, nós podemos estar organizando a estrutura de realização de acordo com o nosso objetivo, né? Fazendo que possa estar utilizando de uma atividade numa intensidade menor, né? Utilizando de instrumentos, né? Como o videogame, né? Só que nesse caso um videogame que seja que possibilite o movimento, que não seja aqueles que tenham apenas o controle, onde você vai movimentar apenas os dedos, né? Fazer da coordenação, utilizar apenas da coordenação motora fina, mas que possa estar utilizando de todo um corpo no modo geral. Para todas as faixas etárias das crianças, é essencial que o tempo em frente às telas, tablet, celular e televisão seja reduzido ao máximo possível e seja substituído por atividades físicas como as citadas acima. Aqui traz também um alerta, porque muitas das vezes nós podemos ter uma certa preguiça, né, um certo descuido de estar com essas crianças, né, e não ter esse cuidado de orientação, né. Acha, às vezes fala, mas é bonitinho a criança com um tablet na mão, com o celular, né, e deixar muito tempo, né, em contato pode trazer problemas. É interessante que essas crianças possam ter possibilidade de se movimentar, né, através das atividades que foram citadas acima. Então é importante nós termos essa preocupação para com eles, né, evitando inclusive possíveis problemas, né, de saúde, como questão da visão, né, enfim, todo cuidado é pouco. E é importante que nesse período, né, nessa faixa etária que as crianças estão, possamos estar estimulando elas a estarem desenvolvendo habilidades motoras, tais como correr, saltar, girar, enfim. Quando nós pensamos para as atividades para os adultos, vem nos trazer o seguinte: para quem está em home office durante a pandemia, que é o trabalho dentro de casa, é importante evitar longos períodos sentado. Levante-se de tempos em tempos para se movimentar, seja para buscar água, ir ao banheiro ou até mesmo dar uma volta pela casa. Então, para nós, por exemplo, que estamos trabalhando dentro de casa, cumprindo horários, né, e nesse maior parte do tempo sentado, é importante que nós tenhamos esse cuidado de estarmos movimentando, né, em intervalos regulares, para que esse hábito não traga para a gente alguns problemas, né, fisicamente falando, né, através, por exemplo, aparecimento de dores em algumas das articulações, como nos ombros, né, às vezes a gente escreve, a gente pode estar fazendo anotações, ou até mesmo a questão da digitação, isso pode favorecer a ocorrer problemas mecânicos, digamos assim, nossos membros, como digitar, né, e é importante a gente ter essa dimensão, evitar ao máximo ficar muito tempo sentado sem movimento. Para os iniciantes, em qualquer atividade física, é recomendado começar pelas mais leves. Os exercícios de alongamento e relaxamento podem ser realizados em casa, sem a necessidade de muito espaço, como no colchão ou em pé. Aqui vem falar, galera, sobre a questão de sempre que for iniciar atividade física, principalmente aquelas pessoas que ainda não têm esse hábito, começar através de atividades com intensidade baixa, né? E aí começar de pouco a pouco, porque dessa forma nós
digamos que vamos fazer com que o nosso corpo se acostume. E aí, com o passar do tempo, ele vai se habituando, vai se preparando para cargas maiores. Nessa lógica dos exercícios de possibilidade que podem ser realizados dentro de casa, que destaca a questão dos alongamentos, né, que ajuda a relaxar, né, os nossos músculos e até ajudar nessa situação de ficar muito tempo parado. Importante a gente ter essa preocupação. Para adultos que já têm contato com a atividade física, é hora de adaptar os exercícios em casa e diversificar as atividades. Além disso, mantenha sempre o corpo hidratado e beba água várias vezes ao dia. Aqui também traz na questão das pessoas, né, que têm já um contato com a atividade física regularmente, né, para que não fique parado, né, que não sinta tanto esse período, é importante estar diversificando, né, pensando inclusive fundamentos que compõem essa prática, né? Vamos supor que a pessoa antes, né, gostava muito de fazer corridas, né, ou andar de bicicleta, né, 5 dias por semana ou 3 dias por semana em determinada intensidade. É importante que comece a trabalhar principalmente esses membros, né, que já tinham costumes anteriormente, né, o pedalar, procurar adaptar esse pedalar, esse movimento com as articulações das pernas, né, do joelho, tornozelo, quadril, então, enfim. É importante que possa manter, né, de uma forma adaptada, mas possa continuar se exercitando mesmo em casa. Dando sequência, nós temos aqui também as atividades para os idosos, onde vem trazer. Eles podem realizar alongamentos simples e exercícios de fortalecimento muscular. Alguns exemplos que podem ser feitos dentro de casa: levantar-se e sentar-se na cadeira algumas vezes seguidas, subir escadas, agachar para pegar objetos ou carregar sacolas com pouco peso, sempre respeitando os limites do próprio corpo. Aqui traz a questão dos idosos, onde fazer os alongamentos, né, e alguns exercícios simples, mais simples, né, que não tenha tanta intensidade, mas que tenha movimentação, pode ser uma boa saída. Mas o importante, dependendo do exercício, o idoso, né, a pessoa, é importante fazer com que verifique a real situação de saúde, né, que às vezes faz um exercício para querer ficar ativo, né, para poder começar a se exercitar, se movimentar mais, e pode ser que acaba adquirindo algum problema de saúde. Por ser a faixa etária com maior risco, os idosos necessitam de mais atenção e devem ficar em casa o máximo de tempo possível. Manter o corpo ativo ajudará a ter disposição para fazer as atividades rotineiras após o período de isolamento. Aqui no caso, galera, fala sobre a questão dos idosos, por serem um alvo, né, digamos, serem diante dessa luta que estamos travando, de ser uma faixa etária com maior risco, né, maior tendência pela questão fisiológica, né, pensando na questão de como os órgãos já estão, né, quando nós vamos envelhecendo, os nossos órgãos vão enfraquecendo, vão ficando mais fracos e, querendo ou não, necessita de mais cuidado. Dessa forma, adquirir doenças fica mais fácil, né? Já não somos mais, depois que envelhecemos, como jovens, né? Mas não somos tão fortes. Por isso que é importante nós termos uma preocupação com a nossa alimentação, com a nossa exercitação, né? Não ficar muito tempo parado. Então é importante redobrar os cuidados. Aqui nós temos aqui uma imagem que fala sobre a questão de 6 dicas para começar a prática de exercícios físicos, né? A primeira que destaca aqui é que é importante fazer uma avaliação médica, e aquilo que foi destacado anteriormente, onde fala da importância de verificar a situação com o médico, né? Fazer os exames para que não realize um exercício que possa vir a trazer algum problema. Só depois de ter verificado a real situação de saúde é que comece a realizar alguma atividade física, tá? Se hidrate antes e depois da atividade física. Aqui vem dizer a importância de consumir a água, né? Ela é importante porque durante a prática de atividade física nós temos a perda de água através do suor, né? E também através da eliminação das toxinas, né, que sai pelo suor. Então é importante a gente estar tomando água para poder repor essa perda. Busque algo que seja prazeroso.
Então, a atividade física que você for realizar, é importante que seja uma que seja atraente para você, né? Para o idoso que for realizar, que seja algo que chame a atenção. 4. Escolher locais arejados com boa ventilação, né? Em outras palavras, locais que sejam ao ar livre, né? Que tragam inspiração. Eu falo no sentido assim de você poder realizar e poder sentir a natureza. São pontos que favorecem, né? Que deixa mais o momento mais agradável. Pensando que o exercício físico, talvez nos primeiros dias não seja tão desgastante, mas com o passar do tempo nós vamos perceber que é desanimador, pensando que há um desgaste, há uma intensidade envolvida, há um planejamento, e às vezes pode aparecer, né, como sempre, vai aparecer coisas que para fazermos, teoricamente, mais prazerosas que o exercício físico. É importante que estejamos focados para poder não sair dessa rotina de prática de exercício físico. Usar roupas leves, né, e aqui pensando até no clima que estiver no dia, na hora da prática, pensar como essas roupas, né, favorecem, né, quando você está com a roupa leve e confortável, você vai se sentir melhor para realizar a prática. E por fim, traz aqui, vá com calma, não exceda seus limites. A questão de verificar a saúde, né, a situação da saúde é um ponto importante, porque no caso você vai saber um pouco de primeiro momento os seus limites, né, até onde você pode ir. Esse conhecimento de limites também, para que tenha maior segurança, é importante que tenha o acompanhamento do profissional de educação física, certo? Então, se você tem condições de pagar um profissional de educação física, pague sem medo, porque ele vai poder te orientar e te acompanhar nesse período. Muitas das vezes nós preocupamos, nós temos aquela coisa de procurar o médico só quando estamos doentes. E é importante que nós também tenhamos a preocupação também nesse período de prática de exercício físico, porque se nós prevenirmos das doenças, né, através da atividade física, nós não vamos precisar gastar com consultas ao médico e tampouco exames. Aqui também traz alguns pontos, né, de atenção aos cuidados, né? Eu não vou estar lendo, né, mas está falando dessa questão que nós já discutimos, né, alguns pontos interessantes. Aqui nós temos alguns exercícios, né, algumas possibilidades que pede para que você possa estar realizando em casa. Aqui nós temos uma série de alongamentos, né, onde nós temos alguns exercícios que você pode estar realizando em casa, seguindo os passo a passo. Aqui nós temos 15 exercícios que são indicados. Nós temos aqui um segundo exercício que é a utilização do agachamento, né, onde pede para fazer 3 séries de 12 repetições, e ainda pede para que você possa tomar cuidado na execução desse movimento. Seus pés têm que ficar na largura dos quadris. E aqui mostra que a imagem vem trazer, né, alguns pontos, né, importantes. Aqui utilizar de um primeiro momento, né, em pé, depois há um começo de agachamento, onde os joelhos vão começar a flexionar, e depois o movimento do agachar, tá? E é importante que aqui nós temos algumas imagens que pede para poder evitar, tá? Igual, por exemplo, a cabeça muito próximo dos ombros, né? Ficar com a ponta dos pés também não é recomendado, tá? Esse esticamento, né? É importante que tenha uma postura que favoreça para o exercício. Então, quando você for realizar, procure realizar de uma forma que seja, digamos, benéfica, né? E não faça de qualquer forma. Às vezes a gente tem a preocupação de fazer muito rápido, ou para poder conseguir fazer mais, ou para poder mostrar que a gente está conseguindo, né? Por exemplo, quando a gente foi na academia, né? Tem aquele pessoal que às vezes vê alguém pegando um peso maior, e aí pega um peso que não consegue, e aí joga tudo para a coluna, ou faz de uma forma errada, e esquece que mais importante do que pegar mais peso, ou fazer mais repetições, ou mais séries, é fazer de forma correta. Se eu faço de forma correta, a quantidade mínima que eu fizer do exercício vai trazer benefícios. E isso é o mais importante. Nós temos aqui um exercício 3, né, que é a flexão plantar, que é o trabalho com a panturrilha ou a chamada batata da perna. Aqui pede também para fazer 3 séries de 15 repetições. Aí fala que em pé, com pernas esticadas, sem dobrar o joelho, ficar na ponta dos pés, depois retornar ao chão. Aqui é um exercício tranquilo, se a gente for pensar,
Porque o que você vai iniciar? Você vai iniciar com a sola dos pés ao solo, né? Toda a sola do seu pé ao solo. E aí, segurando, né, alguma superfície, né, pode ser próximo à parede, você vai ter que procurar estar elevando os seus calcanhares, tá? Você vai procurar elevar e voltar novamente, né, fazendo esse movimento. Sempre lembrando que não deve estar dobrando, né, flexionando os joelhos. Tem que ficar esticado, assim como a imagem mostra, tá bom? Aí pede, né, que você possa fazer 3 séries de 15 repetições. Por fim, nós temos o número 4 aqui, que vem falar sobre a questão da caminhada, que é um exercício aeróbico muito eficaz para a saúde. Caminhar é uma atividade física perfeita. É fácil, leve, melhora o seu astral e é capaz de proporcionar saúde, beleza e boa forma. É um exercício que pode ser praticado por qualquer pessoa, independente da idade e do condicionamento físico. Galera, aqui é um adentro aqui. Quando a gente fala em caminhada, muitos profissionais da área da saúde falam, faça exercício físico. Aí pergunta, qual? Fala caminhada. Até a caminhada, galera, por mais que pode falar que é um exercício tranquilo, que não precisa, qualquer pessoa pode fazer, a caminhada, quando não tem orientação, pode ter uma superdosagem, ou seja, quem for realizar pode querer fazer uma caminhada com intensidade. E é importante ter esse acompanhamento, porque tem pessoas que qualquer intensidade mais elevada pode trazer um problema sério de saúde, por causa que já tem algum problema e tal. Então, fique esperto. Seu médico falou, faça exercício físico, ele não vai saber te orientar. Ele só vai falar, faça exercício físico, o máximo que ele pode falar e falar assim, faça 3 vezes ao dia, aliás, 3 vezes por semana, durante 30 minutos por semana. Só que somente isso não é o suficiente, porque a intensidade, só quem vai poder te falar é aquele que estiver te acompanhando, né? Aquele igual o profissional de educação física. Então é importante ter essa dimensão, tá bom? Aqui vem falar depois para que faça uma caminhada, né, como atividade, uma caminhada moderada de 20 minutos. Por exemplo, se alguém perguntar o que é uma atividade moderada, né? Então, só profissional de educação física para poder te mostrar durante a sua prática. Mas, em linhas gerais, é aquela caminhada onde você tem um certo desgaste, você percebe que você está cansado, mas você percebe também que pode ir mais além. Então, é um meio termo entre uma leve e uma mais intensa. Uma moderada é esse meio termo. Pode ser na rua, uma praça próxima à sua casa ou até mesmo dentro da casa, tentando manter um ritmo. E é importante, galera, que toda prática, no caso da caminhada, que mantenha a mesma intensidade do início ao fim, tá certo? Importante lembrar que ao sair de casa devemos manter as medidas de segurança, né? Usar máscara, enfim, tudo o que se pede, né, para que possa estar mantendo esse distanciamento e para evitar qualquer problema que pode advir com essa situação que estamos passando. Então é isso, galera. Percebe que nessa semana as atividades são tão práticas. É importante que você deixe aqui no PET impresso, né? Que você escreva como foi a atividade, suas dificuldades para cada exercício passado, né? Tem alguns alunos que às vezes falam, professor, a atividade ela é prática, então não precisa fazer nada. É importante que você deixe registrado como foi realizar, tá? Que isso também é muito importante e vale muito para que possa estar, o professor estar acompanhando, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula, né? Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Peço que, se não é inscrito no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima.